Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o ranking que o CS, o Observatório do Futebol, que envolve estatísticas, que faz avaliações de mercado, ele divulgou o ranking dos jogadores mais valiosos do mundo no momento. Isso é muito subjetivo, isso vai de cada um, isso vai de alguns critérios e é exatamente a ideia do vídeo de hoje. Então, logo de cara, convido você a se inscrever, a curtir o vídeo aqui embaixo também, deixa o like e aproveita e deixa no comentário se você concorda que o Mbappé é o jogador mais valioso do futebol mundial hoje. E aí você pode colocar, se não for, quem você acha que se tem alguma aberração nesse ranking que eu vou passar aqui, deixando claro, não é o meu ranking, não é a minha definição. Eu acho muito difícil também querer definir o que é certo e errado na hora de listar coisas tão diferentes, mas é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então, antes de qualquer coisa, eu lembro que o Mbappé ficou na primeira posição. Acho que aí não tem nenhuma grande surpresa e nenhuma grande controvérsia até, se a gente tentar pensar e tentar entender o que significa ter o maior valor de mercado do futebol mundial. O que é valor de mercado, né? Já começa com algo que, de certa forma, é subjetivo, porque o valor de mercado é uma estimativa, um valor aproximado, uma tentativa de mensurar qual seria o valor para uma eventual transferência nesse momento dos jogadores que estão pelo futebol. É claro que isso depende de muitas coisas, mas se a gente quiser estabelecer alguns critérios, por exemplo, eu até listei aqui, estou com uma colinha aqui depois de alguns dos jogadores que ficaram para trás, porque esse ranking foi feito da seguinte forma: os 20 jogadores mais valiosos dos 5 principais campeonatos europeus, então é um top 100 dos jogadores das principais ligas pelo planeta, que são as principais 5 ligas europeias, no caso Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra e França. Isso, claro, falando do ponto de vista europeu, falando do ponto de vista midiático, de retorno econômico também, até pensando em Champions. Hoje a gente fala em 5 grandes ligas, a gente pensa nessas 5. Então eu tô com uma listinha aqui de alguns jogadores que eu tirei desse ranking, antes da gente chegar no top 20, que é aí que eu acho que dá para entrar um pouco mais. Até daria para ficar falando um por um do top 100, mas aí o vídeo ia ter 200 horas de duração. Então, para tentar agilizar um pouco, vamos primeiro para alguns desses critérios. Então vamos lá. O que é o valor de mercado? Se você precisar fazer uma lista de quais são os jogadores mais valiosos para você, o que você vai ter que estabelecer? Bom, eu estabeleci 5 tópicos. O primeiro, o nível atual. O nível atual é algo básico, né? Fundamental. Você vê quem está jogando bola, quem não está jogando bola, quem tem um bom nível, quem se destaca realmente. Até aí acho que não tem segredo nenhum. O segundo, potencial. Potencial é algo importante quando a gente fala do nível que cada jogador pode chegar, porque se a gente está pensando em valor de mercado, o mercado tende a precificar, você tende a contratar aqueles jogadores de quem você espera mais, de quem você possa enxergar uma margem de evolução. E aí está o potencial, o nível que cada um pode chegar. Então, o nível atual, fundamental, a capacidade desse jogador, mas o potencial também é tão importante quanto ou até mais. Também diretamente relacionado à questão do potencial, a idade, porque você olhar para um jogador de 17, 18, 20 anos, naturalmente vai te dar a entender que ele tem uma margem de evolução maior e que ele está num processo de desenvolvimento dentro da carreira. É normal que você olhe para um jogador mais jovem e pense em uma curva ascendente, enquanto você olha para um jogador de 30, 35 anos e já não imagina que o jogador vai continuar crescendo. Pode acontecer, existem casos e casos, não dá para generalizar e tratar tudo como uma regra só, mas teoricamente, um jogador que vai ter mais valor de mercado é um jogador mais jovem, porque ele tem mais tempo de carreira pela frente, ele tem mais retorno para te dar dentro de campo com a bola que ele joga, com o potencial, que é o nível que ele pode atingir, e com o número de anos ainda que ele tem pela frente de carreira. Então também é uma questão bastante óbvia. Visibilidade, projeção, aí já entra numa questão de um pouco de mídia também, no sentido de quais são as principais vitrines, né? Então, se a gente considerar que cada jogador é um produto ali, você estar na principal vitrine vai te dar um valor maior do que você estar em uma vitrine menor, numa loja menor, teoricamente. Então, se a gente compara um jogador que joga a Premier League com um jogador que joga a Ligue 1, já que a gente está considerando essas 5 grandes ligas, a Premier League tem uma projeção, uma visibilidade global muito diferente, que alavanca os jogadores, que valoriza, muitas vezes supervaloriza, inclusive, quando a gente pensa em valor de mercado.
Até porque aí esbarra numa outra questão, que é o poder econômico dos clubes dentro da Premier League, já que é uma liga que movimenta tanto dinheiro, naturalmente você vai ter ali clubes que podem pagar mais. E se esses clubes podem pagar mais, todo mundo vai saber que tem que gastar muita grana, vai ter que pagar mais caro para tirar um jogador que já esteja lá dentro. Então, essa visibilidade, a projeção, a vitrine acaba sendo um fator importante na avaliação do valor de mercado também, quando a gente tenta fechar essa equação. E por último, duração de contrato. Porque a gente sabe que um jogador que está em fim de contrato, ele é um jogador que tem um vínculo por menos tempo com o clube. Se o vínculo dele está acabando, não tem por que você gastar um valor, uma fortuna gigante, porque você pode esperar às vezes 1 ano, 6 meses, 2 anos, e esperar o término do contrato. E às vezes você já até tem ali uma sinalização de que posso contar com esse cara lá na frente, então de repente é mais negócio, em vez de eu pagar 100 milhões de euros agora, eu espero 1 ano e consigo esse jogador de graça. Claro, tudo envolve risco quando a gente fala em mercado. A contratação, o jogador pode se machucar, o jogador pode viver uma péssima temporada, ou o jogador pode se valorizar muito. Enfim, tudo pode acontecer nesse sentido. Mas esses são 5 tópicos para mim quando a gente fala em avaliação de valor de mercado de um jogador. Então, listando: nível atual, potencial, idade, visibilidade e duração de contrato. São os tópicos que eu citaria como 5 para explicar isso. Aí a gente entra para valer no ranking. Aí a gente volta para o ranking que foi por onde a gente começou, o ranking que tem o Mbappé como jogador de maior valor de mercado. Eu concordo com isso. Por quê? O Mbappé hoje é um jogador, além de muito novo, né? O Mbappé tem 21 anos, é um jogador que já ganhou Copa do Mundo como personagem importante, que vem acumulando títulos na Ligue 1, foi campeão como protagonista no Mônaco, chegou no PSG como uma das grandes contratações, é muito jovem, está num nível muito alto, está no nível dos principais jogadores do futebol mundial e tem potencial para permanecer por lá durante uma década. Então hoje, se a gente tentar resumir valor de mercado a uma questão simples, que seria: qual o jogador que você apostaria hoje no mercado pensando em montar um time vencedor ao redor dele para os próximos 10 anos? Essa é uma resposta, para mim, meio óbvia. Seria o Mbappé. Porque, tudo bem, você pode até querer comparar, por exemplo, talvez hoje vale mais a pena você ter o Messi, mas o Messi é mais velho. O Cristiano Ronaldo é uma certeza de que vai te entregar, mas o Cristiano Ronaldo é bem mais velho e é uma exceção dentro dessa lista, inclusive a gente vai chegar lá daqui a pouco. O Neymar é um jogador que é mais talentoso do que o Mbappé, mas também é mais velho do que o próprio Mbappé. Então, uma coisa acaba esbarrando na outra, não tem como você não tocar em um desses tópicos quando a gente fala na avaliação. Então eu acho que faz todo sentido que o Mbappé seja o primeiro colocado na lista de valor de mercado por todos esses motivos. Mas vamos passar por outros nomes, e aí eu vou aproveitar e pegar aqui do 21º ao 100º, eu separei alguns nomes aqui pra gente pontuar só. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo aparece como o 61º da lista. Então ele tá bem lá atrás, mas o Cristiano Ronaldo tem 35 anos, então ele é uma exceção gigante aqui. O fato dele estar lá atrás não significa uma desvalorização dele. Pelo contrário, se a gente está olhando para uma lista em que boa parte dela tem 20, 22, 23, alguns 28, um jogador de 35 anos estar ali reforça mais uma vez a máquina que ele é para conseguir continuar tendo um valor de mercado tão alto, é porque todo mundo sabe que hoje ele te dá o retorno. Se você paga, você vai ter o retorno dentro de campo. Só que esse retorno não vai ser por tanto tempo assim. Então, naturalmente, isso diminui consideravelmente o valor dele de mercado. Então não acho que seja um demérito aí não. De novo, não é uma lista dizendo quais são os melhores jogadores do mundo. Então não é que a lista esteja falando, tem 60 jogadores melhores que o Cristiano Ronaldo no mundo. Não é isso. Mas até acho que é muito difícil você montar um ranking certinho, tentando manter o mesmo critério, porque tem comparações ali que não fazem muito sentido. Você vai querer comparar coisas completamente diferentes. Mas vamos lá. 57, né, o 57º no ranking. Hazard, valorizadíssimo até certo ponto, mas até aqui na temporada no Real Madrid, bastante ofuscado, quase esquecido, porque ainda não conseguiu jogar. Mas o Hazard tem 29 anos, então faz sentido que ele ainda tenha bastante valor de mercado, porque ele ainda tem bastante tempo de carreira pela frente. Lewandowski é outra exceção dentro dessa lista. São poucos os jogadores com mais de 30 anos. Então o Lewandowski tem 31, aparece como 47º da lista, numa temporada que é das melhores de uma carreira extremamente regular, em alto nível, com números muito bons dentro da Alemanha. Aí a gente já entra, por exemplo, em grandes contradições da lista, e coisas que já ficam muito mais difíceis de explicar do ponto de vista de uma análise técnica. O Dele Alli aparece como 42º. O Dele Alli tem só 24 anos, e o Dele Alli
tem uma projeção, e aí a gente volta à questão da vitrine, do peso, do nome que muitas vezes recebe. O Dele Alli teve momentos muito bons do ponto de vista de produção ofensiva, participação de gol. Ele virou uma estrela muito novo, e ele ainda é muito novo, tem só 24 anos. Só que já não tem muito a ver com o nível que a gente tem visto dele nos últimos tempos, né? A gente pegar os últimos 2 anos, o Dele Alli não está entre os principais jogadores da Premier League, nem do Tottenham ultimamente. Então, é um nome que, na minha cabeça, é exagerado estar nessa posição. Mas, de novo, a gente esbarra em ingleses, e aí tem regra dentro do campeonato inglês que te obriga a ter um determinado número de jogadores inscritos que sejam formados no país, ou seja, que sejam da casa. Isso joga o preço dos ingleses lá pro alto, dentro de um campeonato que já é uma bolha por si só. Então a Premier League já supervaloriza. Os ingleses dentro da Premier League tendem a ter um preço ainda mais exagerado. Então é um jogador que daria para questionar tranquilamente. Será que ele realmente tem esse valor de mercado todo hoje? 38º, aparece o Rodrigo. Rodrigo é um caso curioso, porque o Rodrigo não é um jogador que esteja também num nível atual para que ele seja colocado entre os principais, mas o potencial que ele tem, a expectativa que existe em cima dele também, junto com a idade, só 19 anos, acaba o alavancando, o projetando. O Vinícius Júnior não aparece na lista, esse é um ponto interessante também, porque eu não colocaria o Vinícius Júnior muito atrás do Rodrigo nessa disputa não, se é que colocaria atrás. Aí aparece logo na frente do Rodrigo o Neymar. O Neymar em 37º me surpreende, porque o Neymar tem 28 anos, então ele ainda tem bastante carreira pela frente também. E o Neymar é, possivelmente, o jogador mais talentoso da geração, eu diria que certamente, o jogador mais talentoso da geração, depois de Messi e Cristiano Ronaldo. Então é um jogador que pode não ter uma carreira inteira pela frente, como o Mbappé vai ter, mas o Neymar é também um jogador que poderia te dar um retorno e que certamente tem um valor de mercado muito alto. E me surpreende que ele tenha ficado para trás, aliás, ele ficou atrás de vários brasileiros, logo acima dele na lista, por exemplo, estão Ederson, Alisson, Marquinhos, e a gente vai chegar em outros também. Por exemplo, em 31º está o Timo Werner. O Timo Werner é um jogador que esbarra nisso tudo também. Embora tenha contrato longo, a cláusula de rescisão dele está baixa agora, né? Até o dia 15 de junho de 2020 a cláusula é mais baixa, por isso deve concretizar a transferência. Aliás, estou com um vídeo pronto sobre isso, só esperando a oficialização da transferência para postar aqui no canal. Subindo mais um pouco dentro da lista. Robertson aparece em 29º. Grandes temporadas com o Liverpool, mas não é um jogador, quando a gente avalia o nível, e também não é um jogador dos mais jovens, ele já tem 26 anos. Foi uma grande sacada do Liverpool. Cresceu muito no Liverpool com o Jürgen Klopp. Mas se a gente vai avaliar nível e comparar nível, ele certamente estaria atrás de alguns dos nomes que eu já citei nessa lista por enquanto. Em 28º aparece Kai Havertz, uma das principais promessas do futebol alemão pensando nos próximos anos. Então esse é um que faz todo sentido do ponto de vista de potencial, de expectativa, ele já está crescendo dentro da Bundesliga, está até mudando um pouco de posição também, é um caso bastante interessante e é jovem, né? Tem 20 anos, está ali na lista, acho que tem tudo a ver com a lista. O Kimmich aparece em 27º, então é um jogador que ainda também tem muita carreira pela frente com 25 anos e se consolida cada vez mais como uma das referências do Bayern e da seleção alemã, então ele vai ter um valor de mercado muito alto durante bastante tempo. E aí, Richarlison é 26º, que mostra a importância da idade nisso, alavancado também pelo fator Premier League. Então, embora hoje ele não esteja num clube disputando o título na Premier League, o fato dele já ter custado caro numa transferência, chegou ao Everton com grande expectativa, é um atacante de seleção brasileira na Premier League, isso joga o valor de mercado lá pro alto também. Então ele aparece, tem 23 anos, aparece em 26º. Em 24º está o Van Dijk, com 28 anos, também é um jogador já um pouco mais velho, mas que tem um valor enorme de mercado, não por acaso, um dos principais jogadores do futebol mundial atualmente. E, de novo, aí eu acho que vale até o contraponto com o Neymar, né? Se você pega o Van Dijk em 24º, o Neymar em 37º, não sei se é para essa diferença toda, 2 jogadores com a mesma idade, você pode até questionar o momento atual, a visibilidade, a projeção do Liverpool, mas eu ainda acho que o Neymar deveria estar mais perto dos primeiros colocados dentro dessa lista. O Lautaro muito cobiçado dentro do mercado, aparece em 23º também, 22 anos, fazendo uma temporada importante dentro da Inter. E aí aparece o Messi, 22º, 32 anos, outra exceção dos poucos jogadores aí de mais de 30 anos aparecendo na lista, um dos grandes jogadores da história do futebol, e aí a gente cai na mesma questão lá do Cristiano Ronaldo. Estar nessa posição na lista não significa nada em relação à avaliação dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Diz muito mais sobre valor de mercado. Embora eu até acho que o Messi, pelo que é, e até por ser mais jovem também do que o Cristiano Ronaldo na comparação, com 32 anos, o Messi é um jogador que, se alguém fosse contratar
pagaria muito para contar com o Messi, mesmo que fosse uma reta final de carreira por alguns anos, por tudo que ele representa, significa e, acima de tudo, joga. E aí a gente entra na parte final, que são as duas primeiras páginas. Eu vou colocar na tela a lista da Sky Sports, que colocou de uma outra forma em relação ao site oficial, mas a fonte é a mesma, e aí a gente pode citar alguns, né? Mas Frank de Jong, Mason Mount, De Ligt, Bruno Fernandes, Gnabry, Haaland, que é um jogador extremamente badalado atualmente, aparece na 15ª posição, João Félix, que já custou muito, né? Foi uma das grandes contratações, uma das grandes transferências da janela do início da temporada, aparece em 14º, Gabriel Jesus, é interessante ver o Gabriel Jesus aí, né? Porque é um valor de mercado altíssimo para um jogador que não é um titular no Manchester City, mas que ainda é muito novo. A gente às vezes se esquece que ele tem só 23 anos e que ele está num clube importantíssimo como é o Manchester City dentro da Premier League. De novo, joga o valor pro alto, mas não é um nome que a gente costuma ver especulado e muito menos com valores dos mais altos do futebol mundial, mas ele aparece nessa lista logo atrás do Bernardo Silva, Firmino em 11º, embora um pouco mais velho também, né? A gente vê que nessa página aí ele é o único mais velho, já com 28 anos de idade, mas também tem muito a ver com o nível dele, com a projeção do Liverpool. E no top 10 tem alguns pontos interessantes, né? Harry Kane aparece em 10º, acho que faz sentido pelo goleador, por ser inglês, por estar na Premier League, tudo isso que eu já falei, e pelo grande jogador que inclusive para a seleção inglesa, mas para o mercado como um todo. Alphonso Davies, aí já vem um pouco dessa badalação de jogadores jovens que crescem rapidamente. Ele cresceu muito rápido no Bayern, ganhou um espaço muito grande dentro do Bayern e rapidamente já é alçado a esse patamar aí de grandes estrelas dentro do mercado. Não sei se é para tanto, mas eu também não imagino que ninguém vá falar em transferência do Alphonso Davies, porque ele já está no Bayern, ele é muito jovem, ele já está se desenvolvendo por lá, é difícil imaginar uma transferência por enquanto dele, mas é um jogador que já aparece numa primeira página desse tipo de lista. O Griezmann em 8º me surpreende, não nada contra o jogador, que inclusive também protagonizou uma transferência importante recentemente, mas também tem 29 anos e isso acaba meio que quebrando um pouco, na minha visão, um pouco desse critério que a gente abordou outras vezes aqui, até comparando com outros jogadores. Você pode de novo esbarrar na questão de duração de contrato como um argumento, mas eu não colocaria o Griezmann com maior valor de mercado do que o Neymar, por exemplo. Mas, de novo, tem alguns aspectos aí que são importantes de levar em consideração. Nesse caso, o fato do Griezmann ter assinado um contrato agora, nessa temporada, acaba pesando. Mané, em 7º, também um jogador já com 28 anos, mas valorizadíssimo. O fator Liverpool pesa muito aí, né? Porque além de ter todos os componentes da Premier League, da Inglaterra, que eu já citei, ainda tem o fator campeão europeu. Então, isso acaba jogando tudo pro alto. Aí vem Rashford em 5º, Alexander-Arnold em 4º, Jadon Sancho em 3º e Sterling em 2º. O que chama atenção aí? 4 ingleses no top 5. Só o Mbappé na frente, já falei sobre o Mbappé aqui, acho que não tem muita discussão em relação a ele ser o primeiro colocado, mas 4 ingleses dando sequência a essa lista do top 5, mostra um pouco, ilustra bem um pouco do que eu falava sobre exageros e reflexo do que significa, do que representa cada elemento desses no mercado do futebol mundial. Nada contra nenhum desses jogadores. E alguns deles são muito jovens, né? A Inglaterra tem muitos jogadores jovens se projetando hoje, jogadores de talento. O Jadon Sancho tem um potencial enorme mesmo. Faz todo sentido que o Jadon Sancho seja um dos jogadores mais cobiçados do mercado nos próximos anos, porque a expectativa nele é de que ele vire uma das referências do futuro da seleção inglesa. O Rashford é um jogador muito jovem que já tem um protagonismo grande num clube instável, problemático nos últimos anos, embora gigante como o Manchester United. Acho o Rashford também é um jogador que faz sentido estar ali entre os 10, entre os 20, não sei se em quinto. O Alexander-Arnold é um jogador que está valorizadíssimo, né, e que virou uma mina de assistências para o Liverpool. Mas também não sei até que ponto esse seria o valor de mercado dele hoje, porque realmente seria muito difícil competir para tirar do Liverpool, né? Você teria que arcar com um valor muito alto, e a gente esbarra em todos esses argumentos. E o próprio Sterling, né, que vale muito e que é muito potencializado pelo estilo de jogo do Guardiola, que conseguiu desenvolver muito o Sterling por lá, mas o Sterling já é um jogador de 25 anos. Então, embora ele tenha muita carreira pela frente e seja um jogador extremamente produtivo dentro do clube que ele joga, eu não acho que seja um jogador para estar nesse nível, nessa lista. Enfim, conto aí com os comentários de vocês, quero saber a opinião, quero saber o que vocês acham de todos esses
tópicos também, né? Se você acha que esse tipo de ranking faz sentido ou não faz, porque eu acho, da mesma forma que é muito interessante olhar e tentar entender os critérios, acho que tem muita coisa muito discutível quando surge esse tipo de ranking. E aí é do critério mesmo, daria para argumentar para um lado, para o outro. Eu concordo com o primeiro colocado, o Mbappé. Depois eu acho que dá para discutir muita coisa, daria para fazer um ranking completamente diferente desse, mas acho que também é impossível fechar um ranking que muita gente vai concordar, porque é muito de cada um mesmo, já que são tantos os critérios diferentes. E acho que tem alguns exageros em cima dos critérios que eu já citei por conta dessas consequências que eu falei aqui no vídeo. Quero saber de vocês, deixem aí nos comentários, quero saber o que vocês acham, se esperavam uma posição melhor para o Neymar, se Messi e Cristiano Ronaldo estão de acordo, se tem algum jogador que ficou faltando nessa lista, ou pelo menos entre os 20 primeiros, ou que eu não citei aqui. Quero saber, deixa aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.